Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma semana com o nosso propósito de oração. O tema desta semana é Ao que vencer. E nós, irmãos, estaremos trabalhando as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que está no livro de Apocalipse. Mas, estudando para o primeiro dia, a ideia inicial era de fazer uma carta por dia. Mas olhando mais atentamente aos detalhes, a tudo que envolve estas cartas, nós decidimos mudar. Nós vamos fazer uma carta por semana. Então, durante 7 semanas, nós estaremos falando sobre as cartas às igrejas da Ásia. Então, este tema, Ao que vencer, vai durar durante 7 semanas. Hoje, iniciaremos a primeira carta. A carta à igreja de Éfeso. Vamos trabalhar versículo por versículo. Então hoje iremos trabalhar apenas o primeiro versículo, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Esta é a primeira palavra da primeira carta que o Senhor manda que João escreva. Éfeso, irmãos, ela representa o período do fim do período apostólico, que terminou mais ou menos em 100, no ano 100 depois de Cristo. Era uma cidade muito importante do Império Romano. A Bíblia nos fala, em Atos 19, versículo 35, que ela era a capital comercial e religiosa da época. Era uma rota, quase uma parada obrigatória a todo viajante. Seria como, sabe aquela viagem que fala assim: você foi a Paris e não foi na Torre Eiffel, então você não foi a Paris. É a mesma coisa. Se você viajasse e não passasse por Éfeso, você não viajou. Como eu diria, ela é a cidade mais importante romana na Ásia, na sua época, que hoje é conhecida como a Turquia Asiática. Paulo pregou por 2 anos em Éfeso. Este texto está em Atos, capítulo 20, versículo 31. Apolo também pregou em Atos 18, do versículo 24 a 28. E Paulo, ao encerrar o seu ministério, passou a responsabilidade da igreja de Éfeso a Timóteo, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Éfeso, irmãos, era uma cidade muito religiosa, mas por uma deusa pagã chamada Diana, onde o seu templo, na época, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo na sua época. Então, imagine o tanto de adeptos, o tanto de turistas que este templo atraía. E foi muito difícil para os servos de Deus constituir ali uma igreja. Mas quando conseguiram, constituir uma igreja firme, que perseverava na palavra e em obras de amor. Mas vamos decorrer agora ao versículo. Quando o Senhor diz: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Estas 7 estrelas são os 7 pastores das igrejas da Ásia. O Senhor Jesus está dizendo que Ele tem o controle e conhece e está na sua mão os 7 pastores, os 7 anjos da igreja que comandam aquela igreja. E quando Jesus diz, continua dizendo, Ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Os candelabros de ouro significa as igrejas. Então vemos aqui, as 7 estrelas são os pastores e os candelabros são as igrejas. E fala aqui que Jesus anda no meio dela e tem o controle das estrelas em sua mão direita. É por isso, irmãos, que Jesus é o cabeça da igreja. É por isso que Ele é a rocha que está firmada a igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
Porque além de Jesus ser a base da igreja, Ele que controla, Ele que administra, Ele que põe ou tira os homens de Deus que estão acima, que estão pastoreando as igrejas. E é Ele que anda no meio do povo. O Senhor Jesus sabe tudo o que acontece em sua igreja. Por quê? Porque Ele é zeloso. Ele tem um cuidado enorme com o seu povo. Porque é a noiva. Você já conheceu um noivo que não cuidasse da sua noiva? Que não a cercasse, que não a protegesse, que não a desse presentes a ela, que não desse mimos a ela? Ele não vê a hora que chega o casamento. E assim é Jesus. Ele tem cuidado da sua noiva. E por Ele estar presente, tanto na liderança como no meio do povo, Ele está aí para apoiar quando nós fazemos o que é certo. Quando a igreja caminha em bênção, caminha na vontade de Deus, Jesus está para apoiar. Mas também está para corrigir quando precisa. Ele sabe a hora de puxar a orelha, de apertar a igreja. Este é o Jesus que nós servimos. Se em algum momento você se sentiu triste, sozinho, como líder, como pastor, como um evangelista, como um presbítero, como um líder de um departamento, presidente de uma diretoria, saiba que Jesus está com você na palma da sua mão direita. Ele te guiará. E se você está no corpo da igreja, Jesus está andando no seu meio. Ele está andando entre nós. E Ele sabe o que nós precisamos. O Senhor Jesus, Ele age através do seu Espírito Santo integralmente a favor da sua igreja. Então, nada está fora do controle do Senhor. Às vezes você pode falar, mas por que nós vemos tal coisas? Por que algumas coisas acontecem? Porque é necessário que se cumpra as Escrituras. A Bíblia fala que o joio cresce junto com o trigo. E no momento que ele está crescendo, não dá para identificar qual é qual. Apenas na hora da colheita. Mas o dono da lavoura, ele anda pela sua lavoura. Ele vai todo dia ver como está o crescimento, se está saudável. E na hora de colher, ele vai saber o que é trigo, o que é joio. Então, você líder, você pastor, você obreiro, você membro da casa do Senhor, saiba que Jesus Cristo está sempre com a sua igreja, orientando e no meio dela abençoar. Medite nesse versículo. Se quiser ler o resto da carta, pode ler. Amanhã estaremos trabalhando no versículo 2. Tire uns minutos de oração, que o Senhor te abençoe. Podendo, compartilhe e obrigado por estar conosco. Deus te abençoe e uma boa noite. Amém.